Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da African Beauty. Eu sou a Carol, transista, embaixadora da African Beauty, e esse é um espaço para dar voz às pessoas que fazem a beleza acontecer todos os dias. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada muito especial. Eu admiro muito ela. Ela é formada em biologia, trabalha com tranças há muito tempo, e agora criou um projeto que é o Recica Braids, que ela vai falar um pouquinho pra gente também. E aí eu queria começar entendendo como que você começou nessa trajetória no mundo das tranças, Vi? Oi, gente, eu sou a Vitória, mais conhecida como Afrodite no mundo das tranças, sou de Santa Rocha. Eu comecei a conhecer o mundo das tranças, eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, quando eu senti vontade de trançar meu cabelo pela primeira vez. Assim, essas tranças, né, porque eu vivia com o cabelo trançado já, porque criancinha pretinha, a mãe vive trançando cabelo pra ir pra escola. E aí eu tive vontade de trançar meu cabelo e minha mãe foi fazer um orçamento. E aí ela achou o orçamento caro. Mas, na verdade, hoje eu entendo que é o preço justo pelo trabalho, né? E aí, como ela sabia que eu já sabia trançar, ela pegou e falou: Vitória, se a gente comprar um material, será que você não consegue fazer? E aí eu fui assistir uns vídeos e comecei fazendo meu cabelo. Isso com 14 anos, né? Comecei fazendo meu cabelo, o cabelo das minhas primas, amigas mais próximas, e foi indo. Até que com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a abrir para o público de fora e tô aí até hoje. Até hoje. São quantos anos nessa trajetória? Ó, desde que eu me entendi como profissional, assim, no meio, são 7 anos. Mas minha relação com as tranças já vem dos Vem 14 de anos nesse antes. mundo, né? Então, eu comecei a trançar faz 10 anos. Eu tenho 24, mas profissionalmente, assim, 7 anos. Uhum. E aí é uma história até engraçada. E eu convidei a Vitória para esse primeiro episódio do podcast, porque a gente tem muitas coisas em comuns, assim. Ela não lembrava, eu falei com ela, nossa, não lembrava, mas eu comecei trançando assim a mesma coisa, de eu falar, quero trançar meu cabelo, minha mãe não ter dinheiro para pagar, porque a gente era uma família pobre também. E aí eu ir lá comprar o material e começar a trançar meu cabelo. Eu também com 15, 16 anos, 14, 15 anos. E aí com isso, eu sempre ia trançando o cabelo da minha irmã, meu. Eu não sou uma família que minhas avós, minhas tias trançavam, né? Minha irmã de mulher, mas a maioria são primos homens. Então, se não era eu fazer o meu cabelo da minha irmã, ninguém tinha pra fazer. Não tinha aquela tia que sentava no quintal, sim, final de semana e fazia a trança. Uhum. E aí, isso é bem comum dessa parte, que eu comecei da mesma maneira que você, trançando o cabelo. E aí, eu falei, não, quero fazer moda. Fui estudar. E quando eu falei, não quero mais trabalhar com isso, né? Eu falei, vou fazer o quê? Eu acho que eu me dou muito bem com trança solta, porém eu tenho uma trava para fazer trança nagô. Uhum. E aí eu falei, vou procurar alguém, algum workshop, algum curso para fazer uma trança nagô. E foi aí que eu achei a Vitória. Foi só nagô que Isso você aqui fez, né? foi, eu fiz um workshop com você de trança nagô, sei lá, isso vai fazer uns 4, 5 anos. Que foi quando eu falei, não quero mais trabalhar com moda, que é a minha formação, trabalhava com isso, falei, peguei bode dessa área, vou trabalhar com outra coisa. Minhas amigas, trança tão bem, amiga, começa a trabalhar com isso. E aí foi aí que eu fiz esse workshop com você, e aí me destravou, porque eu não tinha noção de como que eu poderia alimentar uma trança nagô. E aí você fazia sem jumbo, né? Eu fazia sem jumbo, e aí você, não, faz a mão assim, alimenta dessa maneira, e foi isso que me destravou, eu comecei a trabalhar com trança, entendeu? E aí é isso, a Vitória também é uma mulher preta, também é de Franco da Rocha, como eu. Então, essas coisas assim, eu falei pra Alessandra, eu acho que eu quero a Vitória nesse primeiro episódio, porque a gente tem muitas coisas em comum, assim, e aí eu falei, não, acho que a gente vai trocar um papo muito gostoso. Tanto que teve uma vez que eu tava no Instagram, e aí eu vi o seu Instagram, comecei a curtir e rolar lá pra ver, tipo, os trabalhos dela. E eu nem tinha E nem sabia, então. Que já tinha sido minha amiga, minha aluna, não lembrava. Você sabia, não, minha amiga de Franco da Rocha, a gente já se conhecia, tinha se encontrado alguns... Mas eu não lembrava que tinha feito workshop. Alguns rolês, mas acho que vai fazer uns 5 anos isso, esse workshop, só que era começo de ano ainda. Aí eu fiz esse workshop, acabei de fazer, já comecei a postar que eu precisava de modelo e tudo mais. Hoje em dia, eu amo fazer nagô. O meu forte é realmente tranças soltas, assim, com cacho, mas eu amo fazer nagô. E aí eu acho que você me deu muito esse norte de como que eu poderia alimentar, destravar essa insegurança que eu tinha de nagô, de fazer desenho, entendeu? Hoje em dia... tem técnicas que a gente tem mais familiaridade, já fica mais difícil. Mas é isso, eu amo fazer nagô, e aí deslanchou, e foi isso. Eu amo também, confesso, mas sem dúvida. Então, eu também prefiro. Vamos lá, então, vou fazer uma outra perguntinha pra você. Você já me falou como que você começou nesse universo. E aí eu quero entender de onde que surgiu a biologia no meio disso tudo. Bom, eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu tinha 17 anos, já trançava.
Mas eu tava fazendo ETEC em Morato. E aí eu tava terminando o ano e prestei o Enem. Eu tinha mesmo estudado o ano todo para Enem, mas eu não sabia muito bem como funcionava esse lance de vestibular. Eu fui lá, me inscrevi, porque eles incentivavam a gente a prestar vestibular e tudo mais. Falei, não, vou me inscrever. E estudei pro Enem, mas eu me inscrevi em vários outros vestibulares. FUVEST, da Unesp eu perdi a inscrição, da Unicamp, Enem, de faculdade privada também me inscrevi, beleza. E aí eu tinha muitas dúvidas. Eu gostava muito de educação física, porque eu era atleta, jogava basquete. Então eu gostava de educação física, eu tinha me machucado, comecei a gostar de fisioterapia, gostava de geografia, gostava de biologia, não sabia o que eu queria fazer. Beleza, aí fiz o Enem, eu tinha estudado o ano inteiro, fiz os outros vestibulares também. A FUVEST eu não queria nem passar perto, eu nem vi a nota até hoje, nunca mais faria na minha vida. É um terror. Aí, beleza. Quando saiu o resultado, eu não lembro muito bem como funcionava na época, mas eu acho que você jogava o curso e eles mostravam se você passaria em algum Dava uma estimativa ali de nota, né? Alguma coisa assim. E aí eu fiquei na dúvida. Biologia, eu sempre gostei de biologia, só que eu tinha uma visão de biologia que é a visão que a gente tem quando a gente não tá dentro desse mundo, que é você vai estudar bicho. E não é assim. Tem muito além, né, na biologia. Mas eu fui mais pra esse lado porque eu gostava e tudo mais. Aí eu coloquei lá, biologia. Aí a nota deu pra licenciatura, só que eu pensava em bacharel, porque eu nunca tinha pensado em dar aula. Só que a nota dava para licenciatura e em faculdade pública. Aí eu falei, meu, é uma faculdade pública, não vou pagar mensalidade. É uma boa chance. Eu vou nisso aqui e lá dentro eu troco para bacharel, porque vai ser mais fácil. Só que acabei indo para licenciatura, me apaixonei pela área da educação e continuei. Aí foi bem assim que surgiu, não foi nada certo. Nossa, tinha anos na minha cabeça que eu queria fazer biologia. Não. Eu fui mudando e foi o que eu tinha afinidade. E aí, já na faculdade, eu percebi que não, eu não gostava de estudar bichos, exatamente. Fui gostando de outras áreas, minha faculdade era muito ligada à conservação ambiental e tudo mais. Fui gostando de genética, paleontologia, conservação ambiental, evolução, e não coisas que as pessoas acham que é a biologia, que é você estudar plantinha e bicho só, né? Tem muita coisa além disso. E aí foi isso. Mas não foi nada certinho. Nada na minha vida foi muito certinho. Tipo assim, nossa, eu vou ser transista. Não, foi acontecendo. Ah, vou ser biólogo. Não, foi só acontecendo. E aí, esse seu amor pela biologia, né, te fez se formar e se tornar professora, isso, além de transista. E como que tá sendo? Como que é pra você hoje em dia isso? Bom, quando eu me mudei para estudar, né? Eu fui para Sorocaba. E aí, desde que eu fui pra... Antes eu só trançava cabelo, né? E estudava, fazia técnica e tudo mais. E aí, quando eu me mudei, Você morava lá em Sorocaba e ficava entre Sorocaba e Franco. Isso, aí eu ficava em Sorocaba de semana para estudar, voltava sexta, sábado, domingo, aprendia, e ficava com a minha família, e depois voltava para Sorocaba. E ia fazendo assim, eu fiquei 2019, 2020 foi a pandemia? Foi, né? 2019, fiquei assim, 2020, 2021 fiquei em Franco, 22, 23 lá em Sorocaba, e voltei para cá no final de 2024, se eu não me engano. Enfim, eu fiquei uns 3 anos nessa rotina, porque 2 anos teve a pandemia e eu fiquei em Franco mesmo, estudando à distância. E aí era muito louco conciliar isso, só que era um pouco mais fácil, porque quando eu estava em Sorocaba, eu tinha minha mente focada lá na faculdade, porque era integral. E aí eu respondia as clientes pelo WhatsApp e tudo mais, fazia orçamento, mas só que eu não trançava lá, pegava uma ou outra cliente lá. E quando eu voltava para Franca, eu esquecia a faculdade e minha mente era totalmente focada em trabalhar. Então, de sexta, sábado, domingo, eu fazia meu dinheiro e depois voltava para Sorocaba. Então, era mais fácil. Aí, quando eu voltei para cá e eu tive que conciliar as duas coisas, ficou mais difícil. Aí, no ano passado, eu comecei a dar aula em uma escola e aí eu pegava meio período. Beleza, ficava pra poder atender junto. Ficava meio período na escola, eu dou aula para o ensino médio, e depois eu ia pro salão. Aí começou a ficar mais puxado, porque eu sempre era muito comunicativa nos meus atendimentos, sempre dei muita risada com o cliente, sempre conversei muito e tudo mais, só que trabalhar em escola te gera um cansaço mental, né? Você quer silêncio depois que você trabalha. E eu ia pro salão e tinha que passar mais 8, 9 horas na cabeça da cliente, tudo mais, interagindo, blá, blá, blá. Beleza, até que esse ano me surgiu uma proposta e eu tô trabalhando os 2 turnos na escola. Então eu só atendo de final de semana. Mas é uma loucura conciliar. Confesso que. Não, imagino.
É uma loucura. Porque final de semana a agenda é cheia. É cheia. Porque eu tenho amigas que são de Franco e Morato. E aí, como eu atendo pra cá, pra Barra Funda, elas ficam, nossa, queria trançar o cabelo com você, mas não sei o que, você, que eu também tenho agenda chata, assim. E elas ficam, ai, mas eu sempre transo com a Vitória, eu quero tentar trançar com a Vitória. Tem uma EQED do meu terreiro. E ela fica, nossa, toda vez que bater uma festa, eu quero trançar com a Vitória, eu nunca consigo vaga, porque a Vitória, a agenda dela é tão cheia quanto a sua. Toda vez ela tá falando isso, porque você... Eu não queria que fosse assim. Eu queria então, conseguir atender todo mundo, mas... E aí tem muito esse lance também que antes eu era transista que fazia loucura. Pegava, atendia até de madrugada e tal, não sei o quê. Só que hoje em dia eu já não consigo mais fazer esse tipo de loucura. Eu passei muito tempo fazendo esse tipo de loucura e não priorizando nada pra mim e não conseguindo falar não pra cliente. E era assim, passava 14 horas trançando, 15 horas trançando, principalmente quando eu atendia em casa. E aí eu desvinculei o salão de casa porque era muito exaustivo. Eu não conseguia colocar limite. E a longo prazo isso, você passar 15 horas atendendo, 14 horas atendendo todos os dias... Não dá, você fica maluca. Vai dar porque é isso, porque você não tem um tempo de qualidade pra você, e agora, querendo ou não, sua vida precisa de uma organização, por conta da escola, não tem como você ficar fazendo loucura. Eu passo 11 horas dentro da escola. São 11 horas com criança. Eu amo o que eu faço, mas eu não vou falar pra você que é fácil. Não. É 11 horas com barulho, é 11 horas escutando BO, é 11 horas, entendeu? E aí eu não conseguiria pegar cliente depois disso. Então eu deixo só pro final de semana mesmo. E aí, como fica só de sábado e domingo, aí a agenda fica restrita. É isso, é todo mundo fica maluca aí agora, querendo agendar. Eu não tenho dia de folga na semana, mas para eu ter tempo, eu coloquei para atender só no período da manhã, no sábado e no domingo. Aí agora a agenda fica... Piorou. Mas vai melhorar. um dia melhora de novo. A gente falou de como que surgiu esse seu lance da biologia, sobre o que é estar trabalhando em escola, sobre a questão da rotina. E aí, no meio disso tudo, dessa rotina corrida, de poucos atendimentos e lidando com rotina de escola, você criou um projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, o que é, como que funciona pra gente. Bom, a ideia do Recicla surgiu quando eu ainda estava na faculdade. Se não me engano, eu estava no último ano de faculdade. E aí, durante os atendimentos, eu percebia o quanto de descarte a gente fazia no salão, né? Pacote de pomada, o papelzinho do cabelo, o plástico, o próprio cabelo, quando fazia Chanel, quando cortava para ficar mais curta a trança, enfim. E aí, lá, como era uma faculdade pública, você tem muitos professores que são pesquisadores. Na verdade, todo professor que dá aula tem uma linha de pesquisa. E aí, eu conversei com um professor meu e falei, pô, eu tô com uma dúvida, eu queria algum professor aqui que pesquisasse, mexesse com plástico, você conhece alguém? Aí ele me falou, tá, tem a Jane, ela é super acessível, você pode chegar, conversar com ela, levar sua dúvida, então eu acho que ela vai te ajudar. Aí eu peguei e conversei com essa professora. Aí eu peguei e falei assim, eu sou transista, eu tenho um material que eu uso lá e eu acho que ele pode ser reciclado. Mas a gente tem que saber se ele é de plástico mesmo, acho que é de plástico, tem que saber direitinho, porque eu não prestava atenção na embalagem, e não são todas as embalagens que vêm o material atrás. E aí ela pegou e falou, não, então traz umas amostras pra gente ver o que faz. Aí eu lembro que eu separei a amostra de cabelo usado, cabelo que não tinha sido usado ainda. Separei vários tipos, com pomada, sem pomada, enfim, e levei para ela. Ela falou, tá, primeiro eu vou pegar esse cabelo aqui que não foi utilizado ainda, a gente vai analisar para ver qual tipo de plástico é, né, e tudo mais, se é plástico mesmo. E aí ela foi e fez os testes. Eu levei a ideia e ela começou a fazer porque eu não entendia a parte que ela mexia, né? E aí eu fui ensinando pra ela, ó, esse cabelo aqui tá pomado. Ela, mas como que eu sei que tá pomado? Falei, ó, sente o cheiro e tal, esse aqui foi usado, esse não. Então ela me ensinou o que ela sabia sobre o plástico e tudo mais. Eles tiveram uma troca ali de conhecimento. E eu passei essa parte prática de transista que ela achava incrível, ela nunca tinha visto, né? E aí eu levei isso pra ela. Aí junto com uma aluna dela, elas fizeram uma pesquisa e aí mostrou que o material ele pode ser reciclado sim, tanto que a gente já usou, tanto como o que tá limpo, que é o que a gente corta antes, né? E aí, a partir disso, eu falei, não, beleza, então eu vou começar a coletar para desenvolver um projeto. Aí passou muito tempo, eu fui, pesquisei uma empresa para mandar, e aí ele nunca tinha escutado falar também dessas fibras. Ele falou, ele foi muito bonzinho comigo, ele me ajuda até hoje, o Júlio, da JJ Plast, porque ele falou assim, ó, eu nunca trabalhei com esse tipo de material,
e eu recebo toneladas de plástico de indústria, né? Então, eu posso te dar uma ajuda, ver se dá para eu reciclar esse material também. Porque comparado ao que as indústrias mandam, o que eu mando não é nada. Eu mando por quilo, entendeu? E o material é muito volumoso, só que ele é extremamente leve. Então, às vezes tem um montão e não tá dá muito nada. leve. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu mandei a amostra para ele, mandei do material usado, material limpo e tudo mais. Só que lá na fábrica deles, eles só conseguem reciclar o material limpo. Por isso que hoje em dia eu só faço a coleta do material limpo. Eu tenho um monte de cabelo que já foi usado e as clientes me mandaram. Mas eu não tô pegando ainda porque não tenho para onde caminhar. Mas logo menos vai dar certo. Logo. E aí, beleza. Quando foi no ano passado, eu acho, eu sou ruim de data, mas acho que foi ano passado. Eu toquei o projeto pra frente, não tava ainda tudo pronto. Eu falei, meu, se eu não começar agora, eu não vou começar nunca. Não vou esperar estar tudo pronto, porque é isso, nunca vai estar pronto, né? Aí eu fui lá, fiz o vídeo, postei, falei que estava começando a pegar o material e tudo mais, que eu tinha encontrado a empresa que eu ia encaminhar e comecei a coletar. Aí eu comecei a coletar da Cientista da cidade, da Cientista do salão, e fui mandando para ele. E até hoje tá assim. Só que agora tem mais inscritas, né? No estado de São Paulo, tem vezes que eu vou até Jabaquara pegar a coleta, praticamente. Rodo o estado, rodo aqui a linha de metrô, né? Onde tem metrô, a gente chega. Rodo aqui pegando o material e a gente levou também para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma parceria com a Sofia do Rio de Janeiro. Ela estuda ciências ambientais, se eu não me engano. E aí a gente trocou contato, a gente conversou e tudo mais. Falei, não, você e você, beleza, vamos fechar isso. Você fica responsável pelas coletas aí do Rio e eu aqui em São Paulo. E muita gente chama de fora. Minas, Bahia. Querendo mandar o material. Mas, e aí, eu acho importante você explicar qual o impacto que esse projeto consegue gerar, porque talvez as pessoas não tenham noção, né, do quanto tempo que esse plástico fica. Porque a gente ouve muito falar sobre uma garrafinha de água que não sei o que, no meio ambiente fica tanto tempo. E o jumbo que a gente coloca no cabelo? Então, esse material do jumbo, ele é feito de polipropileno, que é um tipo de plástico, né? Ele dura cerca de 400 anos aí. Então, para ele degradar, demora muito tempo. Você vai morrer e o material que você usou na sua trança ainda vai estar lá. E a gente tem muitos problemas com o plástico hoje em dia, principalmente com os microplásticos. E parte do material que a gente usa, ele se transforma em microplástico. Por exemplo, quando a gente vai cortar o fio, aquilo ali que sai é microplástico, né? E aí a gente tem uma grande problemática, porque esse microplástico vai parar no oceano, e aí muitos animais estão com uma quantidade muito elevada de microplástico já no organismo, e a gente também. Tem pesquisa que mostra que a gente tem microplástico no nosso organismo também. Então, enfim, o material que você coloca na cabeça vai demorar cerca de 400 anos para ser degradado, resumidamente, para sumir daqui. E o que a gente faz hoje em dia é tentar diminuir esse impacto. A gente não consegue diminuir por completo porque a gente não está mexendo na linha de produção e nem no material que é feito esse jumbo. Mas a gente consegue aumentar a vida útil do material, que seria, cortei o material para fazer a trança da cliente, aquilo ali eu ia descartar e ele ia demorar muito tempo para ser degradado, mais de 400 anos. O que o projeto faz? Pega esse material e prolonga a vida útil dele, que é ele vai ser reciclado e vai servir para outras coisas que vão durar mais tempo, e aí aquilo vai servir de matéria-prima para não terem que fazer um plástico novo para aquela coisa que será produzida. Só que a gente não tem controle dessa cadeia de produção, porque eu pego, mando material para a empresa, e lá na empresa eles fazem um processo de reciclagem. Aí vai transformar esse material em grânulos de polipropileno. Esses grânulos são vendidos para outras empresas que fazem materiais de plástico. Então, essa cadeia não tem como eu saber exatamente no pra onde que vai ser transformado. Vai gerar. E as clientes perguntam, mas como que funciona? Eu falo, eu faço a coleta desse material, mando para a empresa de reciclagem. E aí todo mundo tem dúvida, o que acontece lá? Resumidamente, eles pegam, quando a gente queima, tá fazendo um Chanel, queima, não derrete o jumbo, que é um plástico. Eles pegam esse material, eles colocam em uma certa temperatura, derrete, e aquilo ali forma placa de plástico, e aquela placa cortada, e eles vão transformar em grânulos de plástico. Várias bolinhas, assim, pequenininhas. E aí aquilo ali é vendido para uma nova empresa que vai pegar o material, derreter de novo e vai fazer o produto que eles querem. Eu tenho controle até o momento que eu chegar na empresa de reciclagem. Isso. É isso. É porque a gente vendo, parece que é um negocinho muito pequenininho, assim, né? Mas, ao longo prazo,
né? Isso pode virar algo muito grande, porque é algo que todos os dias a gente consome, que nem uma garrafa de água, que é essa questão do jumbo, né? Quantas trancistas a gente não tem em São Paulo, no Brasil, que a gente está aí cortando, utilizando jumbo, utilizando fibra orgânica. E é isso. E esse material solto na natureza. É passo de formiga, igual eu falo, porque assim, muita transista se interessa pelo projeto, muita gente manda mensagem, dependendo do vídeo que a gente solta, tipo assim, nossa, a galera super engaja e tudo mais, só que tem estado que a gente ainda não consegue chegar, tem essa questão, e algumas transistas que se inscrevem, elas não assumem o compromisso de fazer aquilo, porque eu entendo, não tem um retorno financeiro. E hoje em dia é muito difícil a pessoa prestar algo que não tenha um retorno financeiro. Só que não tem retorno financeiro nem para mim. Quando a gente fala disso, de você se preocupar com o meio ambiente, não vai ter um retorno financeiro. Não é sobre isso. Você, né, tem algum custo com isso? Eu tenho. Por exemplo, quando eu vou fazer a coleta, eu tenho o custo da minha passagem. Você vai no Jabaquara buscar alguma coisa. Da minha passagem. Dependendo de, por exemplo, vou no Jabaquara, depois eu vou para outro lado de São Paulo. Tem o custo da alimentação, que eu vou comer para não cair dura lá. Tem o custo de tudo isso, mas não é sobre isso nesse momento. Claro que eu quero muito que o projeto seja financiado, né, para eu ter suporte, porque eu tenho que doar tempo, né, tirar tempo do meu trabalho para fazer isso. Por exemplo, para eu fazer revisão de coleta, que é quando a precisa manda todos os jumbos, eu tenho que fazer a revisão de coleta para o material chegar limpo lá na empresa. Porque se chegar com elástico e tal, eles descartam, porque não dá. Então eu tenho que tirar poeira, tenho que tirar elástico, tenho que tirar lastex. Eu entendo que na correria a transista não vai ficar separando. E se eu colocar isso para a transista fazer, vai ser mais uma dificuldade, aí que não vai mandar mesmo. Mas então a gente tem esse impasse de que muita gente que se inscreve não assume esse compromisso. Mas das transistas que a gente tem inscrita, todas as coletas que eu mando tem tipo 16 quilos, 10 quilos de material. Então, assim, ele é bem volumoso, mas o peso é pouco, mas já é alguma coisa. Porque se você pensar, por exemplo, se a cada 2 meses eu estou mandando 15 quilos, quantos quilos já não estariam indo pro lixo, né? Então, e é isso, é passinho de formiga que a gente tem que parar, pensar hoje, começar a fazer hoje, para daqui, sei lá, 10 anos, isso ser um projeto muito grande e realmente estar fazendo a diferença em todo o Brasil. Às vezes eu até penso, tipo, pô, o pessoal se interessa e tudo mais, mas na hora de se inscrever, na hora de fazer, de separar o material, não vai te levar nem um minuto, juro por Deus. Você vai cortar, vai deixar ali numa sacolinha e você vai juntando, vai juntando, vai juntando. Só que o pessoal não faz. E eu entendo que muitas das vezes é por conta disso, que não tem nenhum retorno para você. É um retorno pro ambiente. E a gente é ensinado que as coisas têm que ter um retorno financeiro, blá, 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 blá. A gente não é ensinado a olhar a natureza, né, como parte, né, como se a gente fosse parte da natureza. É algo distante, assim, no nosso imaginário, né? Foi uma coisa que tiraram da gente, na verdade. É isso. E eu queria que você falasse também um pouquinho dos voluntários que tem nesse projeto, né? Porque você pensou tudo e você tem algumas pessoas que te ajudam nisso. Sim. Quem que é, o que elas ajudam, o que elas fazem no projeto. Então, eu tenho a Sara, que é uma cliente minha de muito tempo já, e ela me ajuda na parte de marketing, deixar o vídeo bonitinho, porque eu não levo muito jeito essas coisas, eu gravo o vídeo e aí eu falo, Sara, tô sem capa, me ajuda a fazer um flyer, me ajuda a fazer uma capa, me ajuda a fazer um post, um negócio diferente, tal, não sei o que, é a Sara. Tem a Sofia, que é coletora no Rio de Janeiro, que a gente fez essa parceria, né, para ela me ajudar a levar o projeto para outro estado. Tem a Júlia, que me ajuda na questão de escrever, se inscrever em editais para captação de recursos, para a gente tentar alguma coisa nesse sentido para ajudar a alavancar o projeto. E tem a Nath, que é a advogada, minha prima, minha comadre, que ajuda nessa parte jurídica do projeto. Então, ela fez documentos para, por exemplo, quando a pessoa vai divulgar o projeto em alguma apresentação, fez documentos de uso de imagem, para quando precisar usar a imagem de alguém para fazer divulgação e tudo mais. Fez documento para a pessoa trabalhar como voluntária no projeto, porque tem essa questão, a pessoa tem que estar ciente que é um trabalho voluntário, que não tem fins lucrativos. Enfim, ela me ajuda nessa parte mais burocrática, de coisa que eu nem imagino, mas ela já está com o pensamento lá na frente. Sim. Aí é isso, são essas meninas. Essas que mulheres te ajudam. E aí, para concluir toda essa ideia, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que pensam, talvez, em gerar esse impacto social como você, que pensam em trabalhar com trança, né? Porque você faz diversas coisas, mas que tudo se conecta, tudo se encaixa, tá tudo ligado aí no mundo das tranças. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, fala um pouquinho qual que é o seu propósito, né? E conversa um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Bom, o meu propósito que eu criei, né, depois do Recicla,
é realmente não só para o mundo das tranças, mas que a gente possa ter um olhar de entender que a gente faz parte da natureza, que não é algo separado da gente. Então, resgatar isso que foi tirado da gente, né? Porque nossos antepassados tinham esse olhar. Então, o fato de eu me preocupar para onde esse jumbo está sendo descartado não é exatamente só para o mundo das tranças. Eu quero que as pessoas tenham esse olhar para vários tipos de coisa. O lixo que você descarta na sua casa, para tudo que a gente tenha esse olhar, porque senão o sistema vai engolir a gente. E é já o que está sendo feito, né? E é o que eu sempre falo, projetos sociais, socioambientais, eles não mudam o sistema, mas ele planta uma sementinha ali no coração de cada pessoa que está fazendo, que está ajudando, que está entendendo sobre, para que as pessoas tenham um olhar diferente para a coisa, né? E aí, quando as pessoas começam a ter um olhar diferente, talvez lá no futuro, né, a gente pare de ser engolido por essa máquina e de fazer dinheiro, de lucros e tudo mais. É isso. Então, acho que esse é meu novo propósito com o projeto do Recicla e se encaixar em tudo, né? É isso, Vi. Eu agradeço muito por você compartilhar a sua história, sua experiência com a gente. É muito enriquecedor poder ouvir uma mulher tão nova, né? Uma mulher negra tão nova falar de coisas tão grandes que podem mudar o universo, assim, basicamente. E tá compartilhando essa história com a gente. A African tá muito feliz de ter você aqui. Eu falo em nome da African aqui hoje. E eu quero que muitas pessoas se inspirem na sua história, de que tá ali todo dia fazendo um pouquinho, para que esse pouquinho seja um montão lá na frente, Sim. né? E é isso, muito obrigada por participar. E você que assistiu até aqui, não esqueça de acompanhar os próximos episódios do podcast. A gente vai trazer novas histórias, novas pessoas, novos personagens muito importantes pro nosso dia a dia, pessoas que estão aí mudando o mundo de alguma maneira, e eu quero que você esteja aqui com a gente de novo. É isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi uma honra, estava tímida, mas deu tudo certo. Fluiu, deu certo. Obrigadão. É isso. Obrigada.